Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né? Como já está em tempos de crise, em meio a uma pandemia, né? E a gente vai dar aí continuidade aos nossos vídeos, né? Com esse fim. No vídeo passado a gente falou do plano de gestão de mudança. Estão lembrados? Muito bem, a gente vai buscar daí. Quando a gente desenvolve um plano de gestão de mudanças, a partir daquele V0, lembra aquela história lá do V0 e do V1, nas ações que a gente vai estar realizando aí para se chegar onde a gente quer, a gente vai ter dentro do acompanhamento, da gestão desse plano aí de mudanças dentro do próprio plano. Porque algumas ações, se não todas, mas uma parte das ações, a tendência, né, é que a gente, ao executar, aí para a linha de execução da prática daquilo que a gente antes, no papel, né, no planejamento, entendeu que dava certo dessa forma, quando você vai para a prática, você começa a ver e vivenciar situações que lhe dão uma noção de que daquela forma como você pensou, não era exatamente correto. A gente vai ter que aí mudar, corrigir o que a gente chama de correção de rotas, tá? Um termo aí que eu uso bastante nas minhas capacitações, nas minhas consultorias, tá? Correção de rotas, tá certo? Então vamos lá. Para que eu faça isso, eu preciso ter um trabalho de acompanhamento disso. Eu tenho que fazer um histórico dessas mudanças, porque se a gente começa a implementar e aí começa a ter ações que não dão muito certo e a gente vai empurrando isso com a barriga, né? É mesmo, é? Ou vai deixando isso, vai fazendo a mudança sem o registro, sem analisar realmente se aquela mudança, vou chamar de modificação, aquela modificação no plano de mudança que a gente está trabalhando, né, de uma mudança muito maior, mas aquela modificação daquela ação que a gente tinha trabalhado não está dando certo, e aí a gente começa a fazer modificações sem registrar, sem conversar, porque eu acho, porque eu tô entendendo que assim melhora, porque do jeito que estava não tá dando, então isso dá problema, claro, né? A gente tem que estar sempre trabalhando corretamente. Então, qual é o foco de hoje? O foco de hoje vai ser como a gente vai monitorar, olha lá, as possíveis mudanças no nosso plano de gestão, né? Num plano de gestão de uma mudança muito mais estratégica que a gente está querendo fazer, a gente tem ações específicas para fazer desse V0 ir para esse V1, que é um plano de mudança, mas dentro dessas ações, no meio do processo, a gente deverá ter aí outras mudanças, né? Modificações importantes, né? Reorganizações. Tá certo? Tá bom. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quando a gente está trabalhando dentro de um plano de gestão de mudanças, é que a gente trabalhe as ações, aquelas ações que estão dando, na verdade, não estão correspondendo na prática ao que nós imaginávamos que poderia estar acontecendo de fato, e ela não está dando o resultado que a gente já tinha falado anteriormente, que era o esperado. A gente tem que transformar essa ação para uma visão de projeto. Facilita. O projeto tem começo, meio e fim. Então essas ações elas passam a ter um know-how aí de projeto. Eu começo a trabalhá-las de uma forma voltada para que elas possam acontecer com um monitoramento mais de perto, né? E, obviamente, os meus líderes, lembra que a gente no vídeo falou passado, nós falamos da importância de nós termos lideranças, e aqui eu estou falando para o gestor maior, né? O meu líder, os meus líderes, eles passam a ser líderes de projetos. Então, aquela ação
dentro daquele planejamento de mudança de 1V0 a 1V1, aquela ação específica que não está dando o resultado que nós esperávamos, gente, e isso acontece, claro que acontece, a gente tem que lidar com isso a toda hora, né? A gente só não pode lidar com isso de qualquer forma, né? Então, aquela ação, ela vira um projeto, ela vira algo que eu tenho que trabalhar de forma mais específica, com começo, meio e fim, para eu acompanhar isso, essa modificação que eu vou estar fazendo no meu plano e analisar se está correto, se está dando, se agora ela está fazendo o esperado, o resultado dela está sendo o resultado esperado, tá bom? Então, esses líderes, eles passam a atuar como líderes desses projetos, tá certo? E, obviamente, eles têm a função aí de apoiar todo o time para fazer com que esse projeto agora, para mudar aquela ação dentro de um plano meio maior, efetivamente aconteça, né? A gente tem, isso é óbvio, né? E as suas alterações, que aí acontecem no dia a dia mesmo, né? Porque você vai estar fazendo aí esses acompanhamentos e essas modificações de acordo com a realidade, né? E obviamente ele toma também decisões, né? O líder, ele tem a função de tomada de decisão também lá na ponta, né? Obviamente a comunicação com o gestor dele maior precisa existir sempre, né? Nós não estamos aqui tirando absolutamente a função do gestor maior, mas o líder, ele precisa ter autonomia, né? Autonomia é uma outra palavrinha aí muito, muito importante nesses processos. Não só o líder, a equipe, o time precisa também se empoderar. Lembra que quando nós falamos no vídeo passado da importância do gestor maior fazer um trabalho de comunicação eficaz e efetivo junto ao seu time para que eles se apoderem do plano, para que eles apreendam. Lembra lá? Que é mais do que aprender? Muito bem. Na hora que a gente consegue fazer isso de forma correta, a equipe, dentro das suas pontas, dentro das suas responsabilidades, elas também têm um grau de autonomia. Na verdade, a autonomia, ela precisa existir em todo o processo, só que com graus diferentes, né? O gestor maior tem um grau maior de autonomia e, obviamente, gente, um grau maior de responsabilidade, tá bom? E assim sucessivamente. Criamos um processo. Depois disso, a gente precisa criar um processo para implementar as solicitações de alteração. O que é isso? Vamos lá. Se eu vou fazer alterações no meu plano de mudança, daquele V0 para o V1, eu vou sempre estar falando isso para a gente identificar quando eu chamo um plano de uma mudança de estratégia, uma mudança de procedimentos, uma mudança de estrutura, até do próprio negócio, do produto, tá certo? Então é uma coisa mais estruturante. Quando eu desenvolvo esse plano, que eu traço ali ações, ali dentro do plano eu posso também ter modificações, eu posso e muito provavelmente vou ter alterações. Esse é o nosso foco. Então, dentro dessa ideia, nós não podemos, o time, a equipe como um todo, não pode simplesmente dizer, eu tô entendendo que aqui não tá acontecendo do jeito que a gente pensou, vamos mudar. Ele precisa, como sempre, para passar por um processo de análise de todos, né? A análise precisa acontecer. Então, o que acontece? Para que isso aconteça, uma ferramenta que a gente vai colocar aí agora, ó, a ferramenta que a gente sugere é a de fluxograma, tá? É uma ferramenta muito show para a gente poder trabalhar. Você pode, dentro dela, trabalhar um procedimento de como essas alterações deverão estar acontecendo na prática, tá bom? Agora, é óbvio, gente, que essas alterações, elas começam ainda numa linha de sugestão, né? Quando eu penso, eu sou lá do time, eu nem sou líder, nem sou o gestor, isso não quer dizer que o gestor maior ou a liderança dos projetos, das ações,
não possam entrar com sugestões, eles podem e devem, né, se eles estão acompanhando, mas muito frequentemente essas sugestões, elas acontecem lá na linha de frente. É claro, é óbvio. Por quê? Porque é quando quem está lá executando na prática, então ele vai analisando, para ele é muito mais fácil, a visão dele é muito mais apurada se aquilo que a gente está definindo dentro de um plano de gestão de mudança está dando certo ou não. Mas nesse momento ele trabalha isso ainda como uma sugestão, porque ele não pode simplesmente mudar lá na ponta sem as outras pessoas, sem o seu líder, sem o seu gestor maior estar a par, estar discutindo. Então, o que acontece? Essa sugestão tem que ir para esse nível de discussão. Como é que a gente faz isso? Aí passa pela transparência e a efetiva comunicação, né? A gente já falou isso. Transparência e comunicação efetiva. São duas coisas fundamentais, tá? A gente precisa ter, então, aí, criar alguns canais de comunicação formal, né? Porque não dá para ser só um WhatsApp rápido. São canais de comunicação formal. Um exemplo que a gente pode sugerir para vocês são os formulários de solicitação de mudança ou de alterações, como queira, para a gente distinguir um plano de gestão de mudança. Você pode estar colocando um formulário de solicitação de alteração. Olha como a pegada ainda é no sentido de sugestão, né? Você tá lá, você tá na ponta, você tá vendo a necessidade, mas você simplesmente não implementa. Você tem que discutir isso com seus pares, discutir isso com o seu líder, da sua liderança ali imediata, e obviamente você tem que chegar para o gestor maior. É óbvio que a coisa tem que acontecer assim. Então, como é que a gente, o que poderia conter nesse formulário de solicitação de alteração? Termozinho assim interessante. No mínimo, o que tem que conter? Tem que conter uma justificativa. Por que você está sugerindo essa modificação? Por que você está sugerindo essa alteração naquela ação que nós tínhamos definido antes no plano de gestão de mudança, tá bom? Então, uma justificativa breve, tá, gente? Nada de muita coisa. Faz ali um parágrafo objetivo, né? Do que realmente, o que lhe trouxe a isso, tá bom? O objetivo da alteração que você quer fazer, por que você quer fazer? Então, quais são as justificativas de você querer aquela alteração? Qual é o objetivo da alteração e os benefícios? 3 coisinhas. Qual a justificativa, quer dizer, o porquê daquela alteração, tá? Rápido, breve. Qual é o objetivo da alteração? Onde é que ela vai impactar diretamente que a ação em si não estava conseguindo chegar ao resultado esperado? E os benefícios, tá? Os benefícios, que é o resultado esperado, né? Ou próximo do esperado, tá, gente? Que o plano previa lá no momento que a gente executou o plano, tá bom? Isso é fundamental. E aí, com esse formulário, isso é discutido com os pares, é discutido com a liderança, é discutido com o gestor maior. E mais do que isso, gente, essa alteração, ela pode servir de uma boa prática, olha o termo legal aí, tá? De uma boa prática para ser replicada em outras ações ou em outras fases do plano que na verdade que aquela equipe, aquele time que está vivenciando naquele momento, talvez as outras etapas do plano, os outros times não tenham percebido, não tenham analisado. Então, a questão da transparência e da comunicação efetiva também traz esse benefício, né? Porque você analisar, então eu acho que isso também pode acontecer lá no meu projeto, na ação que eu estou mais na frente, mais à frente, desenvolvendo dentro do plano, tá bom? Isso é muito legal. E quando a gente fizer essa análise, e aí eu já estou pensando,
dessa sugestão e ela efetivamente for coerente, né? Todo mundo analisou a sugestão, né? Aquela sugestão de alteração dentro do plano, com aqueles dos porquês, o objetivo, o benefício, beleza. E agora aquele grupo, o gestor maior já deu o ok, tá tudo bem, tá todo mundo alinhado, tá. Agora vamos executar. Alteração numa ação de um plano. Olha bem, tá? Isso é importante a gente entender. Como é que a gente executa isso? Qual é a melhor maneira para que a gente realmente consiga fazer a alteração ter sucesso, tá?